palestra do José Hildo Schwartz, assim, né? Melo, né? Que eu não tinha uma ideia, eu sou o primeiro a fazer isso, pelo que eu estou entendendo, então se a gente puder melhorar, a gente vai melhorar, né? Minha abordagem hoje é do ponto de vista de pensar santidade no contexto do Exército de Salvação. Não necessariamente do ponto de vista nacional. O Exército de Salvação é muito internacional. O Bispo Adriano estava perguntando: quantos vocês são no Exército de Salvação no Brasil? Olha, menos de 2.000. Uma igreja muito pequenininha. Garanto que metodista wesleyano assim tem igreja com muito mais do que isso numa única igreja, né? É uma igreja muito pequena. Chegamos no Brasil em 1922 por mercê de Deus através de 2 suíços, né, que Deus mandou para cá. Já eram tenentes coronéis, na época já era gente de idade. Aportaram no Rio de Janeiro em maio de 1922, navio Arlanza, né? E de lá a gente se mudou para São Paulo algumas décadas depois para passar então o quartel para cá, e esse é o quartel, né? Até o 5º andar aqui é administração. Depois lá em cima, só se quiserem tomar um café na casa do Major Wilson, claro, assim, né? Porque são as residências, parte residencial até o 11º andar lá, né? Esse é um breve esboço, eu tenho só 15 minutos, né? Então, nosso lugar no movimento. Nós temos um corpo de 11 doutrinas que foram sendo desenvolvidas especialmente no começo da nossa história, e a nossa 10ª reza assim: cremos que é privilégio de todos os crentes serem santificados em tudo, e que seu espírito, alma e corpo podem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente baseia no versículo muito parecido da Escritura. Definir o Exército de Salvação como um movimento de santidade dentro de uma família mais ampla é apropriado, dado o seu compromisso claro com o que é chamado de a doutrina da santidade, que pode também ser chamado de a doutrina da possibilidade do viver santo. O lugar do ensino em nosso movimento. O fundador dizia assim: a santidade para nós é uma verdade fundamental. Ela é a principal das nossas doutrinas. Samuel Brengle, que é mais conhecido como professor de santidade do Exército de Salvação, vai dizer assim: ela é o nosso direito de primogenitura. O fundador continua dizendo: não é uma questão discutível se Deus pode santificar completamente, ou se Jesus salva seu povo dos seus pecados. Na avaliação da missão cristã, que é o nosso nome de fundação, em 1865, a gente só se torna o Exército de Salvação em 1878, 13 anos depois, isso está estabelecido para sempre. É um fundamento que nós cremos, então, que a doutrina de santidade é a principal das nossas doutrinas. William Booth dizia sobre John Wesley: há um só Deus e John Wesley é seu profeta. Né? Nós não somos muçulmanos radicais fundamentalistas, aí você já viu a importância de Wesley. Não sei se os metodistas aqui, Bispo Adriano, Bispo Nelson, diriam a mesma coisa de Wesley, mas o fundador do Exército de Salvação dizia: Wesley é seu profeta. Booth era herdeiro de Wesley, ele se acreditava assim. Se vocês quiserem, depois a gente tem. Eu tenho o documento em forma mais acadêmica, como eu disse, um preparo mais teológico, então tem todas as citações. Se vocês quiserem, eu mando por e-mail para vocês, tá bom? Ok. Tá? Ou vocês podem fazer as cópias, né, impressas, tá bom? Eu estou vendo alguns anotando aí, né, Bispo Nelson? Eu já estou fazendo igual, acho que é como os Nelsons. Mas podem tomar nota, né? Mas tem também como mandar para os irmãos. Booth acreditava que em Wesley a ênfase católico-romana da vida como um processo em direção a Deus, e a ênfase protestante na justificação pela graça, num único momento que a gente chama de crise, eram unidas de forma equilibrada. Tanto o processo como a crise, né? Crise no sentido de experiência única, pontual. Eu fui salvo naquele momento, eu fui santificado naquele momento, eu fui tocado por Deus, né? Então isso é bem protestante, né? Católico não reza muito por essa cartilha, né? Quando você foi salvo, tem que ter isso, né? Então Booth via isso em Wesley. Para Booth, a perfeição cristã
né, sede perfeitos, lá em Mateus 5,48, significa cada crente ter amor perfeito. Então, nosso entendimento, a nossa ênfase salvacionista é na questão da perfeição em amor. Ter o mesmo ponto de vista que Deus, enxergar da mesma maneira que Deus enxerga, ou então ter a mente de Cristo. A retidão de Cristo não apenas me cobre, eu não sou apenas justificado, mas ela se torna parte de mim, ela é dada. Eu não sou apenas imputado como uma justificação que vem, mas essa justificação, essa justiça vem para mim, se torna parte de mim. Coração puro não é um coração que nunca é tentado a fazer mal, que o digamos nós. Não é um coração que não pode sofrer, não é um coração que não pode pecar, mas é uma experiência que acarreta em alegria, acarreta no desejo de sermos úteis, acarreta em poder, e é necessária para o trabalho de redenção. Então a gente chega à conclusão no exército de salvação que somente um povo santo pode fazer um trabalho santo. Por isso a ênfase do exército na doutrina da santidade. James Orr, para quem fez seminário, você sabe que a ISBE, International Standard Bible Encyclopedia, nós temos a nova versão hoje publicada pela Eerdmans. Mas há 100 anos atrás, a primeira ISBE foi publicada por James Orr. E James Orr, no verbete de santificação, dizia, entre várias coisas tratando de Wesley e tudo mais, falando que Wesley cria também que o segredo do crescimento wesleyano foi a doutrina de santidade. Falando sobre o exército, ele diz assim: é certo que a grande obra cristã e humanitária de William Booth, originalmente metodista, da nova conexão metodista, foi inspirada por essa doutrina que ele constantemente pregava. Esta doutrina capacitou seus seguidores nos primeiros anos do exército de salvação a suportarem as perseguições que recaíram sobre eles naquela época. Gente nossa foi morta por querer pregar o evangelho, perseguidos por várias pessoas. A santificação, então, de dentro do exército de salvação, a gente via a santificação como uma legitimação. Se Deus nos unge, é porque Ele está conosco. Tanta gente contra a gente, mas se Deus está nos ungindo, Deus está dizendo, vai que eu estou dando meu selo para vocês. Norio Yamakami, que acho que já esteve aqui reunido com a gente em uma ocasião, será? Ele é daqui do Brasil, com um nome assim igual ao meu, tá? Ele escreve na Enciclopédia Histórico-Teológica, agora republicada em um volume só, da Edições Vida Nova, do verbete Movimento de Santidade. Ele fala sobre o movimento do Brasil e ele comenta: o Exército de Salvação, embora seja muito mais conhecido e respeitado no país pela sua ação social, tem exercido um papel importante na propagação da doutrina wesleyana da inteira santificação. Foi esse grupo que apresentou aos evangélicos brasileiros, o livro Em Direção à Santidade, de Samuel Brengle, na década de 60. Uma obra considerada clássica, que apresenta em forma de mensagem devocional apaixonada e não em forma de dissertação teológica com rigor acadêmico, o ensino característico do movimento Holiness sobre a santidade prática do cristão. Hoje, quem publica é a editora Betânia em 2 volumes, para que todos sejam santos, não Em Direção à Santidade. Mudou o título, mas o livro é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Nosso entendimento da doutrina. Bom, uma coisa é falar do entendimento da doutrina lá em William Booth, 1865. Outra, então nós vamos fazer uma viagem teológica, tá bom? Isso é atual aqui. A liderança espiritual do Exército de Salvação entende santidade como um assunto tanto de maturidade como de pureza, junto a um contínuo da graça de Deus. Para alguns salvacionistas, a ênfase do general Frederick Coutts, que é um general da década de 60, 1963, na santidade como um processo, é preferida em relação à forte orientação de Samuel Brengle, professor de santidade por excelência do Exército de Salvação, para a santidade como uma experiência de crise. Então nós temos essa tensão no Exército de Salvação. É crise ou é processo?
Uma leitura mais cuidadosa de Coates e Brangle revela seu foco mútuo em processo e crise. É nos dois. Embora a ênfase possa diferir. Encontramos essa mesma discussão em processo, entre processo e crise viva, continuada entre os acadêmicos wesleyanos contemporâneos. A gente acredita que essa discussão é mesmo em qualquer igreja de santidade. Peraí, você foi santificado agora? Fui, amém, que bom, mas e processo? Não, mas é um processo, mas você teve uma crise? Tem que ter crise? Então ainda é uma discussão nos meios acadêmicos. Meu xará não durma. Se quiser eu lhe dou um café. O teólogo que escreve aqui é Jonathan Raymond, que participa no consórcio lá nos Estados Unidos, né? E ele diz assim: eu gostaria de propor uma justa posição de processo e crise, para dizer que a santidade pessoal é ambas e mais. A santidade pessoal é intimidade sustentada como jornada e encontro. E nem todos os encontros são de purificação. Alguns encontros são de cura e reconciliação. Nós somos a primeira igreja, quando houve o termo de reconhecimento, de confissão, depois do apartheid na África do Sul, o comissário Paul du Plessis, representando o Exército de Salvação, foi o primeiro a assinar o termo de confissão, meia culpa, da igreja na África do Sul, dizendo: nós participamos do apartheid, assumimos nossa responsabilidade e assumimos nossa responsabilidade para a cura desta nação. Né? Então, às vezes, não é só purificação, tem reconciliação também, tem confissão. Né? Alguns são de purificação, enquanto outros desses encontros, dessas crises, vão ser de compaixão. A bênção da santidade era vista, quando eu coloco isso aqui é já lá no tempo da fundação, tá, gente? Depois vocês veem as notas, né? A bênção da santidade era corretamente vista como a aplicação da graça santificadora de Deus sobre a totalidade da personalidade de alguém. Tem a ver com uma santidade que é plena no sentido de ter aplicação em cada área da existência humana. E ela tem aplicação para o todo da sociedade. Justiça social, fair trade, comércio justo, meio ambiente, as artes, indústria, economia e similares são o foco de um povo santificado, porque eles enxergam a obra redentora de Cristo como tendo aplicação para o todo da vida. Porque tudo na vida é santo, tudo na vida é um sinal visível da graça de Deus. Por isso que quando o pessoal na Inglaterra tinha problema com fábrica de fósforo, porque usavam fósforo amarelo, e aí os trabalhadores, inclusive crianças da fábrica, ficavam com o rosto todo comido, ficava um buraco no lugar do rosto deles. E as fábricas diziam: tem que ser esse fósforo, senão não dá lucro. O Exército de Salvação abriu a primeira fábrica de fósforo vermelho, sabe aquele que você usa em casa? Aquele lá. A primeira fábrica foi nossa, para provar que dava lucro e que você podia respeitar o seu trabalhador, dando um salário mais digno para ele, né? Isso há 100 anos atrás. E a gente abriu The Light in Darkest England, né? Acenda a luz na Inglaterra mais tenebrosa, né? E a gente abriu a fábrica. Aí quando as fábricas de fósforo amarelo começaram a migrar para o fósforo vermelho, o fundador falou: fechamos nossa fábrica porque o nosso objetivo foi cumprido. Estamos aqui para fazer lucro. Estamos para mostrar que é possível uma relação mais justa, né? Enquanto algumas formas de pietismo, e nós somos pietistas, né, fogem de tal compromisso com o mundo, um povo cuja santidade toma sua posição ou disposição a partir de Cristo e sua encarnação, vê o todo da sociedade como seu campo de missão. Booth acreditava em salvação pessoal e em salvação social. O ministério do Exército de Salvação encaixa-se belamente na teologia nucleada da salvação de William Booth. O ministério social do Exército seria um meio de reestruturar a sociedade e um meio de trazer todo mundo aos pés de Jesus. Todo
todas as estruturas da sociedade poderiam ser transformadas de maneira que poderiam dizer sim a Deus. Essa teologia que afirma o mundo, porque a gente quer transformar o mundo, representa uma compreensão distinta dentro da comunidade evangélica, enquanto fundamentalistas e dispensacionalistas, que têm influenciado tanta teologia brasileira, né? Pelo menos, não digo tanto nos escritos teológicos, mas no nosso dia a dia do povo, o povo a gente tem que ouvir toda hora. Estamos na última geração. Eu ouço isso direto. Estamos na última geração. Jesus está voltando e o mundo vai acabar. Então se vê o arrebatamento como a solução para todos os males do mundo. O salvacionismo e o wesleyanismo demonstram um menor interesse no fim dos tempos, e o interesse agudo em aplicar a mensagem da salvação à humanidade sofredora. Booth era pós-milenista e, sabiamente, não colocou o pós-milenismo no corpo doutrinário. Ele não impôs isso sobre seus membros. Mas ele cria no envolvimento pleno do cristianismo nesse mundo. Isso implicava em uma igreja muito ativa, exército de salvação extremamente ativo. Te falei, né? Menos de 2.000 membros, mas você olha assim, exército de salvação, né? Pois cabia a ela, a igreja, implantar o reino de Cristo na terra. A agenda do exército era ativista, não simplesmente a provisão de serviços, mas a agitação para assegurar que os males sociais fossem remediados através da reforma social. Quando nós descobrimos que era feito o tráfico de crianças e meninas da Inglaterra para a Europa, em plena era vitoriana, né, todo mundo certinho, bonitinho, a ponto de mendigo não poder entrar na igreja porque não era bonitinho, cheirosinho, né? Então o Exército de Salvação foi a Gazeta de Pall Mall, um diretor da Gazeta, o dono era espírita, e o espírito evangélico trabalharam juntos para denunciar o tráfico de meninas. No fim, a lei de consentimento, que permitia que se fizesse sexo com uma menina aos 12, 13 anos, foi aumentada por causa desse movimento. Então, o exército cria que nós devemos movimentar a sociedade, agitar a sociedade, para transformá-la e para sujeitá-la aos valores do reino. A confiança de que Deus estava interessado neste mundo deu à missão seu sentido de urgência e relevância. Era um reino deste mundo, tanto quanto era do vindouro. A promessa do mundo vindouro era demonstrada na transformação prática de indivíduos e instituições aqui e agora. Você quer ver como vai ser lá? Olha aqui. Deus já está operando, o reino já está aqui, já está sendo implementado. Booth foi muito combatido pela família Huxley. Vocês sabem, são os que cunharam, são os donos, os chefes da escola humanista, né? E que cunharam o termo agnosticismo. Tem Deus? Não sei, não quero saber, não interessa, tem a raiva de quem sabe, né? Huxley é quem cunhou o termo agnosticismo, é um tipo de ateísmo, né? Com cara nova. Ninguém sabe que tem Deus, então vamos ver como se ele não existisse. E Huxley combateu o Booth ferrenhamente. Por quê? Porque Booth representava o poder da religião comprometida com o instinto, tanto com o vindouro. Por isso que Booth tinha um interesse tão grande em apoiar e ser uma voz pelos pobres. Tanto que hoje, comissária Macmillan, Christine Macmillan, antiga chefe nossa no Canadá, que é um dos exércitos de salvação grandes, né, em termos de exércitos de salvação mundiais, saiu e está lá num escritório do lado da ONU, no nosso escritório de justiça e moral. E ela trabalha junto à ONU, sendo uma voz de muitas denominações cristãs. Ela não está pelo exército de salvação. Ela representa os cristãos de várias denominações. Ela já esteve com líderes de Estado nesse país onde nós somos perseguidos. E ela falou, eu descobri que eu não falo pelo exército de salvação, porque tem vindo líderes de outras denominações para o meu escritório, porque eu tenho contato, então eu não posso mais vestir
só a carga de exército de salvação. Eu represento cristãos do mundo inteiro junto à ONU. Então nós temos essa representatividade lá, porque a gente tem essa visão. O grande clamor do mundo é por senso renovado de esperança e otimismo. Isso aqui qual é o nosso lugar aqui como igrejas de santidade no mundo de hoje? Pós-modernismo é uma crise, talvez seja a nossa oportunidade. O grande clamor do mundo é por senso renovado de esperança e otimismo. Uma visão integrada da criação. Só a alma vale, né? Ou só o dinheiro no bolso vale, né? E uma fome por significação pessoal. Tem lugar para a santidade pessoal. Tem um lugar para o encontro com Deus poderoso. Mas também tem lugar para a responsabilidade social. Booth oferecia uma visão da criação que era otimista e afirmava a vida. Uma visão da salvação que abraçava o mundo, tanto espiritual como material. E um plano de campanha que foi localmente prático. Ele é o primeiro sociologista, vamos dizer, sociólogo religioso. O pessoal das escolas de assistência social, as faculdades, estudam William Booth. E ele está sendo revisitado. Porque ele não tinha essa formação, mas ele armou um grande esquema para a Inglaterra e o pessoal comprou o esquema de equipar as pessoas para elas migrarem. Elas migraram para Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, e ele comprou fazendas para treinarem essas pessoas. Eles iam com mão de obra qualificada e comprou prédios nas cidades para qualificarem pessoas para trabalharem nas cidades. Criou várias agências de emprego na época, né? Que a gente, né? Então é muito interessante. Para que a religião funcione para as pessoas, ela deve ser capaz de harmonizar sua fé com o mundo que experimenta. Isso deve nos prover aí alguma pista da nossa relevância, um mapa, né? Nós somos relevantes. O que faz uma denominação movimento de santidade é, entretanto, mais do que assinar embaixo dessa doutrina. Santidade é um padrão a ser observado pelos membros desse movimento. Mais do que isso, santidade é uma experiência conhecida em suas vidas. Aí vem o que a gente vê no Exército de Salvação Internacional. Minha observação é que, comparados aos cristãos de outros movimentos de santidade, os salvacionistas frequentemente parecem não estar conscientes de que a doutrina da intersantificação é central às crenças de seu movimento, ou de fato que é parte delas. Muitos de nós que somos baby boomers, baby boomer é a nossa geração, né? 1954, né? 1970, ali a gente é baby boomer, né? Ou ainda mais velhos, nos tornamos soldados, membros do Exército de Salvação, com pouco ou nenhum ensino sobre essa doutrina. Em maneiras significativas, o salvacionismo tem experimentado uma renovação nos anos recentes. Está mais saudável espiritualmente hoje do que há 50 anos atrás, particularmente entre os seus jovens. O Congresso, a Convenção Internacional de Jovens, que aconteceu há poucos meses atrás, com 1.200 jovens de todo o mundo, tinha como seu tema central santidade. Santidade para a juventude. Há um despertamento genuíno entre os salvacionistas em muitos lugares, um desejo para ver a doutrina da santidade ensinada. Semana passada, aqui em São Paulo, nossa convenção de jovens teve como ênfase santidade. Não foi jogar bola, não foi andar na piscina, tiveram 2 horas de bola e piscina, só. Tiveram trilha de oração, tiveram ensino de santidade ensinado pelos jovens, e o resultado foi na batata, né? Reconciliação, gente brigada, volta para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Doutrina de santidade é para hoje, né? Ao mesmo tempo, a vida espiritual do movimento está sendo conduzida a diferentes direções. Há em alguns quadrantes do Exército de Salvação expressões de adoração e ensino sobre espiritualidade que remontam ao catolicismo. Aí a gente vê o pessoal lendo Henry Nouwen, lendo Agostinho, lendo outros santos do passado, o que não deixa de ser bom,
Porque o Exército de Salvação, como o movimento wesleyano, a gente sabe que as nossas raízes não são necessariamente reformadas. A gente tem uma grande influência deles, apreciamos, mas as nossas raízes estão mais lá para trás, né? Por outro lado, em muitos lugares tem um abraçar aí de coisa pentecostal. Então vai na igreja de santidade, ela parece mais pentecostal do que igreja de santidade. Mas eu desconfio que isso não é só do Exército da Salvação. Nós estamos testemunhando um renascimento de escritos e academia wesleyanas, né? Pelo menos recentemente, nós temos Word and Deed, acho que foi lançada no ano de 2001. 2001 é a revista teológica do Exército de Salvação. Então, para nós, esse é um renascer de pensar teologia de santidade, e ênfase em princípio de santidade. Muito legal. Nós temos contribuído junto com as outras igrejas de santidade na Reflecting God Study Bible. Vocês devem conhecer a Bíblia de Estudos da Nova Versão Internacional, publicada pela editora Vida. E o pessoal de santidade não ficou muito satisfeito com aquela Bíblia. Então se reuniu e falou assim: olha, nós gostaríamos de dar uma ênfase de santidade um pouco maior na NIV Study Bible. Pode ser? Ela é muito boa, mas nós queremos dar uma ênfase. E foi produzida Reflecting God Study Bible. Está aí à disposição em inglês, né? Custa aí acho que uns $45 para quem quer comprar. Se você comprar no Exército da Salvação é $10, tá? Não sei como é que a gente faz isso nos Estados Unidos, mas a gente faz, né? E tem a Wesley Study Bible, né? Que pelo nome não precisa de explicação, que pelo que eu saiba, Wesley Study Bible antecede o Reflecting God, né? Mas se alguém tiver, me empresta que eu quero dar uma sapeada na Wesley Study Bible, que eu não tenho, não vi e quero ver, né? Mas nós, das igrejas de santidade, já nos reunimos anteriormente para fazer isso aqui. Contexto canadense, norte-americano, né? Estados Unidos e Canadá. No salvacionismo mundial emergiu em tempos recentes, então, uma forte consciência social que está buscando responder os assuntos de justiça. Ao mesmo tempo, há um interesse renovado pela doutrina de santidade, uma vida vista geralmente como sendo uma semelhança com Cristo, através do poder do Espírito Santo, né? O desafio é afirmar e abraçar as duas tendências, né? Justiça e vida piedosa. E assegurar que sejam plenamente integradas para que a experiência do amor perfeito se torne a força motriz para a consciência social. Então, nossa responsabilidade aqui acaba, viu? Até que enfim. Há mais de 100 anos, nós fomos criticados como um movimento de santidade. E essa crítica vem de um reverendo congregacional. E eu termino minha apresentação com essa crítica. Os sucessores de John Wesley foram criticados por não desenvolverem a doutrina de seu livro. Parece que a gente cristalizou a coisa. Havia, aqui é a citação do reverendo R.W. Dale, falando aos líderes e ao povo das igrejas britânicas em 27 de julho de 1879. Agora, ele falou lá, escuta se não é para nós. Havia uma doutrina de John Wesley, a doutrina da perfeita santificação, que deveria ser levado a um desenvolvimento ético grande e original. Mas a doutrina não cresceu. Parece que ela está onde Wesley a deixou. Há uma falta de gênio ou coragem para tentar a solução das imensas questões práticas que a doutrina sugere. As questões não foram levantadas, muito menos resolvidas. Suscitá-las efetivamente, de fato, poderia originar, escuta isso, poderia originar uma revolução que poderia ter tido um efeito mais profundo sobre o pensamento e a vida, primeiro da Inglaterra, e então do resto da cristandade, do que foi produzida pela reforma do século XVI. Caminhar na teologia de Wesley até as últimas consequências, pensar nela e praticá-la, causaria um impacto maior do que a reforma de Calvino e Lutero.
Então eu termino aqui dizendo assim, nós estamos tentando dar as mãos, não estamos, meus irmãos? Uhum. Se a gente der as mãos para a gente ousar pensar nas implicações de Wesley até o fim, nós vamos causar o impacto que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando disso. Né? Podemos ser uma igreja pequena, menos de 2 mil, mas o impacto de viver isso vai abençoar o Brasil. Roberto Campos, ex-seminarista católico, articulista do Estado de São Paulo, falecido, diplomata brasileiro, dizia assim: faltou ao Brasil a vertente pietista. Faltou ao Brasil uma expressão maior da vertente pietista. E quando eu li aquilo, eu falei, o católico falando, nós estamos fazendo falta ao Brasil. Gente, obrigado. Amém. Maravilha. É bom a gente ir alimentando as nossas raízes na santidade bíblica, né, e santidade wesleyana.